empreendimento envolve todos os segmentos possíveis e imagináveis que você possa ter na logística, no transporte e no agenciamento de cargas da Amazônia. É isso mesmo, Danilo? Aqui na Amazônia a logística é importantíssima, né? Porque nós estamos muito longe dos centros consumidores, né? E a logística é essencial. E nós, como nós não temos rodovias ainda, nós trabalhamos com rodoviário e rodofluvial, mas o importante é que a mercadoria chega e o consumidor tem a mercadoria para consumir a hora que ele quiser. Nós temos uma particularidade muito interessante. Nós, como você acabou de falar, nós somos realmente pura hidrovias. Quais e quantas delas estão todas mapeadas dentro do ponto de vista do balizamento de todas elas? Bom, isso nós estamos deficientes, né? Balizamento e sinalização ainda deixamos muito a desejar. Hoje nós tivemos uma reunião com a ANTAC, lá na FIAM, e comentamos isso. Nós precisamos de batimetria, balizamento e estrutura da marinha para nos proteger, para nos dar condições de uma navegação melhor. Nós temos aqui do A a Z em referente a esse tipo de serviço. Nós temos... Alguma coisa em especial, isso que eu queria saber, na verdade. Nós temos aqui o transporte dentro da Amazônia, desde a canoa até uma balsa, um navio. Então temos vários tipos de transporte, mas todos cumprindo com o dever deles. Cada um fazendo o papel dele e todo mundo fazendo o papel dele, atende a população, o caboclo, o pessoal do Amazonas, que são muito importantes para nós armadores. O navio característico do Amazonas é aquele de fundo um pouco mais aqui. Mas recentemente, o fundo chato é quem tem prevalecido. Eu estava comentando hoje que com essa estiagem que aconteceu ano passado e deverá acontecer esse ano, e eu acho que vai acontecer nos próximos anos também, as embarcações vão mudar, as tecnologias vão mudar, as embarcações vão ser de mais baixo calado, para poder atender as necessidades e continuar transportando os produtos para essa região. Aí vem uma pergunta muito boba, né? Precisa aumentar a parte de cima para ter a capacidade maior de cabotagem? Sim. No caso das nossas balsas, vai ter que aumentar a largura e diminuir o calado para poder ter condições de transporte de carga com mais peso. Os navios vão ter mais dificuldade porque eles têm que entrar no mar e eles não podem ser muito de baixo calado, senão eles vão ter problema de estabilidade. Entende? Com o desenvolvimento que nós temos hoje em dia, os motores estão menores e mais possantes ou eles continuam grandes e possantes? A parte de motores com certeza diminuiu o peso, diminuiu o volume e aumentou a capacidade dos motores. Os motores que nós usamos hoje são motores bons, têm capacidade boa, são econômicos e ambientalmente mais corretos que os antigos. Há 10 anos atrás, em Manaus, houve a experiência dos navios de grande porte com energia solar. Nós não entramos nessa era, né? Não, ainda não. Eu acho que a energia solar vai demorar para chegar nos navios, nos empurradores. A minha sugestão é que nós vamos ter, nos próximos anos, ou talvez o ano que vem, embarcações movidas a GLP, gás natural. Então eu acho que a primeira mudança que vai acontecer aqui na Amazônia vai ser através de gás natural. Já existe um estudo que possa comprovar se o gás natural consome menos do que o combustível que nós usamos hoje? Ele consome menos, ele não consome menos, ele consome praticamente igual ou um pouco mais. Mas ele é mais barato, menos poluente, entendeu? E nós temos um problema também de roubo de combustível nas embarcações. Com o gás natural nós não vamos ter esse problema. Seria gás natural comprimido, né? Já existe oferta de gás, especialmente onde passam os gasodutos? Não, nós temos a Eneva aqui que vai nos fornecer gás liquefeito,
natural liquefeito, e hoje seria esse fornecedor. E no Pará nós temos uma empresa recebendo gás natural liquefeito também, que será um grande fornecedor para a Amazônia. Dá para fazer uma avaliação de quantas pessoas são empregadas nesse setor? No setor de transporte? São muita gente. Eu acho que aqui em Manaus, sem exagero, deve ter umas 15 mil emprego direto no transporte, ou 20 mil. Como nós temos somente rios, temos poucos aeroportos, mesmo assim estão caros demais e inseguros, que é o mais grave de todos, são inseguros, né? Essa distância física onde está sendo feito o transporte, tem tipo de assistência em qualquer região da Amazônia? Não, nós não temos assistência praticamente. Nós vamos daqui para Belém, diria que manutenção nós teríamos em Santarém, o resto não tem manutenção para uma embarcação numa emergência. Então isso ainda carece de uma infraestrutura. Apesar que os nossos barcos são muito bons, eles vão daqui para Belém sem problema nenhum, vão lá, se tiver alguma manutenção pequena faz e volta para Amazonas também, sem problema de manutenção. Nos anos 70, início da nossa Zona Franca, nós éramos obrigados praticamente a trazer sempre engenheiros, técnicos do sul do Brasil. Como nós já temos um EA há muito tempo e uma FAM há muito tempo também, nós já temos os nossos técnicos formados aqui? Nós temos técnicos aqui, temos a UEA criou uns cursos de faculdade de engenheiros navais formados aqui, inclusive na minha empresa trabalham vários engenheiros formados aqui na Universidade do Amazonas e são excelentes profissionais. Recentemente a UEA criou um sistema meteorológico de prever a estiagem ou não. Nosso pessoal de carga utiliza esse sistema ou tem outras formações de informações? Não, nós temos várias informações via satélite, né? E assim a gente praticamente não usa essa parte aí, porque essa questão de previsão do clima, essas coisas, não influencia muito no transporte, porque a gente sai daqui para Belém, daqui 4 dias a gente está lá. A gente sai de Belém, chega aqui em 5 dias e horas. Então, não tem assim tanta influência para nós armadores. Agora, para a navegação de cabotagem é importante, porque eles saem de Santos, São Paulo, até dar a volta no continente e vir para Manaus, a demora é de 10, 12 dias, né? Entende? Houve uma época nos anos 80 para 70, uma tentativa de fazer com que os valores da carga acabassem sendo o mesmo daquele do mar, considerando que o Amazonas é grande, gigantesco, e os preços do transporte queriam ser equilibrados o mesmo do mar. E compreende isso? Pode ser possível? Nós estamos competindo hoje, até no rodoviário, competindo com o navio. O navio tem que dar a volta, que nem eu falei, ele passa por Recife, Fortaleza e vem para cá, né? Então ele tem um custo de viagem e de combustível. E nós aqui estamos trabalhando com balsas, empurradores, né? No nosso caso, a gente transporta 35 carretas com motor de 600 cavalos. E faz Belém, Manaus em 5 dias e meio e Manaus-Belém com 4 dias. A gente está próximo, o navio está transportando mais carga que a gente, logicamente, porque os produtos de baixo valor agregado é vantagem de trazer pelo navio. Os produtos com alto valor agregado é mais vantajoso mandar pelo transporte rodofluvial. Sem nenhum trocadilho, estamos em vento e popa no progresso no setor? Estamos de vento e popa. Já passou o tempo de vento e popa. De vento e popa. Nós estamos, o transporte, no meu caso, na minha empresa, o transporte rodoviário está indo muito bem esse ano e o transporte fluvial também. Nós estamos transportando soja e milho de Porto Velho para Vila do Conde e Santarém. E estamos transportando carreta de Belém, Manaus-Belém,
também o transporte esse ano aqui cresceu para essa região. Obrigado, Emílio. Saúde para ti. Qual a avaliação que você pode fazer desta feira, que na prática está chegando no seu final? Boa noite, Dudu. Dudu, a minha avaliação, comparando com o ano passado, a nossa feira tem tudo para fincar, para ficar de vez. E esse ano é impressionante como aumentou a quantidade de expositores e de expositores que fornecem para a nossa área, né? Que nós de estaleiro. Todos vieram e a gente acredita na feira e esperamos que ela ainda cresça mais para o ano que vem. Está muito bacana a feira. Eu posso dizer que de A a Z está presente todo mundo do segmento? Todo mundo. Em todas as suas... Em todas as nossas... Nós temos no Amazonas o grande transporte que a gente faz aqui são fluviais. De ano para ano fica mais raso e fica no seguinte mais fundo. Nós estamos preparados para enfrentar essa estiagem? Estamos nos preparando, né, Dudu, porque é difícil. Não se muda o equipamento de uma hora para outra. Eu acho que a gente tinha que cuidar mesmo das hidrovias, né? Tínhamos que cuidar dessas dragagens, desse aceleramento dos rios, porque as embarcações já estão aí e é o início de começar a se preocupar com essa questão nova, preparada para isso. Mas eu penso que nós temos que cuidar dos rios primeiro. Ou seja, os rios precisam ser melhor tratados, balizados, sinalizados, a senhora tem que dragar onde vai preciso. Eu acho que esse é o primeiro trabalho. Essa mudança do perfil do barco amazonense, que antigamente era mais profunda, agora está mais flat, é em função dessa coisa? É em função da profundidade dos rios. A energia solar consegue ser benéfica para nossas embarcações? Ainda não, ainda totalmente não. Vai depender muito do tipo de embarcação. Tipo, nós temos uma embarcação, que é uma embarcação tipo galpão, que faz um transporte específico. Ela sim teria uma capacidade de ter placas voltaicas para um número que realmente abastecesse esse consumo necessário. Mas algumas outras não têm. Então é uma coisa também que é muito novo, que ainda está sendo bem estudado. Nós temos feito um grande esforço para que você possa ter valores iguais aos que você vem do mar, que entra no Rio Amazonas. Existe algum progresso quanto a isso? Existe um progresso grande. Nós vamos chegar lá, vamos sim. Obrigado, garoto. Obrigado a você. E lógico que dentro de uma feira é muito importante você entender e saber a qualidade do produto que você coloca dentro do seu transporte. É exatamente isso, Fábio? Exatamente isso, né? Nós estamos há 21 anos no mercado, com muita satisfação estamos participando da Naval Store aqui em Manaus esse ano, 2024, e apresentando muitos produtos novos que nós estamos produzindo em Manaus, como eletrocalhas, perfilados e acessórios. E também fazemos chapa cortada dobrada, perfil, serviço de corte de dobra de chapa, com corte de jato de água, com plasma, com flow, com muita diversidade de produtos e uma ampla gama de válvulas e tubos e conexões para atender o mercado amazonense. A pergunta mais boba do mundo. Lógico, tu não usa calor, tu usa pressão. Pressão no corte, chapa, a gente desbobina a chapa, corta a chapa, dobra a chapa, tudo usando a pressão na máquina, mas sempre fazendo o produto com precisão que o cliente precisa. Você tem essa matéria-prima que vem de fora, sim, chega aqui, conforme o cliente solicita, você faz a entrega. Ou você já faz algum produto que fica à disposição do cliente? Eu faço vários produtos que ficam à disposição do cliente, tipo eletrocalhas, perfilados e leitos para acessórios de elétrica. E também perfis para construção civil e estrutura metálica. A nível industrial, que eu quero dizer, para atender grandes indústrias, casas comuns podem ser atendidas? Casas comuns, grandes indústrias, pessoa física e pessoa jurídica. Atendemos por completo o mercado. Fundamentalmente aço, um outro produto que tu trabalhas. Temos vários tipos de aços em Manaus, né? na Turboaços. Nós temos uma linha completa de aços especiais, que é usada muito pela tornearia e ferramentaria. Que eles usam aço P20, H13, D2, VC, VND, bronze, cobre, latão. Nós temos tudo isso em estoque e cortamos sob medida.
A pergunta simples: qual é a pressão maior que tu consegues fazer na tua máquina para dobrar um aço como esse? O aço mais forte. 86.000 PSI. Isso. É isso mesmo. Aí tu vai precisar de quanta energia para produzir isso? Você tem uma ideia? Se você souber, lógico. Sobre energia, eu não sei falar muito bem, mas eu devo economizar bastante porque eu tenho placa de energia solar, então o custo é muito barato. A energia solar realmente tem o mesmo efeito e ele acaba trazendo um pouco mais. E eu consigo fornecer para o meu cliente mais barato. Tu vais conseguir atender a Amazônia ou a coisa fica só no estado do Amazonas? A Amazônia. Amazônia. E agora Faz o produto e faz a entrega. faz o produto, faz a entrega, e agora adquirimos mais uma máquina funcionadeira em São Paulo na semana passada, que vai chegar aqui daqui a mais ou menos um mês, e vamos produzir perfilados, eletrocalhas e leites para todo o Brasil. A audácia leva a audácia. O mercado mais ou menos instável, mas se eu não investir, eu vou ficar para trás. Exatamente. O mundo não é dos fracos, né? Você tem que ter coragem para investir, acreditar no seu trabalho, acreditar na sua equipe, principalmente a equipe, e trabalhar. Nós temos no Amazonas, quando a Zona Franca começou, não tínhamos nenhum técnico especializado. Hoje, nós já estamos com 20 anos de UEA, já estamos com mais que isso na UFAM. Nós temos os nossos técnicos formados aqui para trabalhar aqui? Temos algumas dificuldades ainda, mas eu sempre falo para a minha equipe, conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais a pessoa quiser estudar, mais quiser se desenvolver, tem que se capacitar em fazer cursos e mais cursos e mais cursos. Qualquer tipo de curso, eu pago vários cursos na minha empresa para os meus funcionários. Então, nunca neguei nenhum curso para um funcionário meu. A melhor solução para profissionalizar um estado é o estudo. Lógico que a experiência conta e conta muito, né? Você tá, agora eu vou falar com o Reginaldo, da Nave Amazônia, histórica na nossa região. Já tem muitos anos de experiência, de vivência, e agora tem a parceria perfeita, não é isso? Sim, uma parceria perfeita. Nós somos uma empresa do Grupo Atens, né? E, inclusive, nós já estamos atuando há 18 anos no mercado, com 50 balsas agora atualmente e 20 rebocadores. E agora adquirimos um navio também que vai ser mais uma parte importante da Nave Amazônia com o Grupo Atem. Já dá para fazer um perfil dos rios da Amazônia para saber onde é mais difícil, onde é mais fácil, criar um novo sistema. A balsa agora é do fundo reto, aliás, a balsa sempre foi de fundo reto, mas os barcos não são mais barcos de fundo muito profundo. Não, a gente trabalha agora com um calado menor, devido às vezes às estiagens que existem hoje. Por exemplo, a estiagem de 2023 foi uma das piores, né, que nós já tivemos na nossa região. Aí nós fizemos um grande trabalho para que o Amazonas não ficasse desprovido de combustível. Tivemos uma grande operação de 82 dias, que o navio não chegava até a nossa capital de Manaus, ficava em Itacoatiara, e as nossas balsas iam até lá e traziam esse combustível para que o Amazonas e Manaus não parassem, né? Foi um grande trabalho que a nossa empresa na Amazônia realizou para o bem-estar de toda a população, né? Para nós que somos leigos no assunto, vamos lá, chegou uma balsa, a balsa não consegue passar, traz 10 canoas e bota na canoa. Não é assim tão simples, não.
Não, não é muito simples não. Quando não tem passagem, a gente faz o transbordo de um lado para o outro, né? Então é uma operação muito difícil, que requer muita experiência, né? Nós já temos muita experiência no mercado e não é fácil, mas a gente consegue, né? Pelo o trabalho de nossa equipe, né? Dos nossos colaboradores, que são bem experientes, né? Graças a Deus. A curiosidade é coisa de caboclo que não entende mesmo coisa nenhuma. Mas, por exemplo, você levar uma quantidade grande de combustível, o movimento do barco, a variação do rio, a fricção desse material é perigoso. Quais são as proteções que tem dentro de uma balsa? Você entende o que eu estou perguntando, né? Eu entendo sim. É porque hoje as balsas, elas são bem protegidas com casco duplo, né? Então, por exemplo, se houver algum baque, alguma coisa, e furar o casco, ele não atinge o combustível, porque tem casco duplo, entendeu? E geralmente as balsas, ela tem uma estabilidade muito boa, né? Já são feitas com estabilidade boa para essas variações do rio. Então os projetos já são feitos para realmente não sofrer muito impacto. A previsão desse ano é tão grave como foi no ano passado. Sim. Já se pensou em alguma outra alternativa? Olha, nós já estamos nos preparando para isso, né? Estamos nos preparando, inclusive, com um calado menor. A gente reduz mais um pouquinho a carga, né? E iremos fazer mais balsa para podermos realmente ter a demanda atendida, né? Pela nossa maior distribuidora de petróleo, que é a ATAS. Parabéns, sucesso, boa sorte. Muito obrigado, Dudu. Um abraço, viu, para você. Prazer. Bom, nessa exposição a gente encontra pessoas que já têm bastante rodagem na cidade, no estado do Amazonas. Heran é um desses exemplos, né? Uma instituição já constituída nesse estado como objetiva, como qualificada. E o Roberto vai nos responder essa questão. O que vocês estão oferecendo nesta grande feira? Olá, Dudu, boa tarde, boa noite, né? Obrigado pela entrevista, né? Para me apresentar, eu sou o Roberto, sou o diretor comercial de estaleiro, né? E o nosso estaleiro, ele tem várias opções. A gente chama um estaleiro de estrutura familiar. Nós temos cerca de 32 anos de história e a gente expandiu para o norte do país. Então nós temos 5 unidades que a gente oferece desde a parte da construção de todos os tipos de embarcações, balsas, rebocadores, portos, e também a parte de reparos, que a gente tem em nossas unidades espalhadas para 3 aqui no Amazonas, 2 lá no estado do Pará, Barcarena e Itaituba, e a gente oferece todo tipo de reparo naval, tratamento e pintura, docagem, desdocagem, serviços de caldeiraria, renovação de classe. O estaleiro tem uma gama de serviços, né, e opções que a gente oferece para os nossos clientes, que são os armadores, né, os principais armadores tais como Hidrovias, Amage, Unitapajós, Wilson Sons, que é o pessoal do offshore, Saan, né, e as empresas locais também aqui, Socorro Carvalho, Cidade Transporte, né, Navecunha, todas essas empresas a gente produz e presta manutenção, produz balsa petroleira. Então, assim, o estaleiro, a gente até gosta de brincar. Se você tiver um problema, traga para nós que a gente demonstra a solução. A gente tem engenharia capacitada, trabalhamos tanto na parte naval, mecânica, elétrica, automação, civil. A gente gosta de resolver o problema do cliente. Esse acho que é o diferencial do estaleiro. É bem acessível, nós somos umas pessoas bem acessíveis e flexível em ouvir o cliente e propor uma solução viável para o negócio dele. Esse acho que é o diferencial do nosso estaleiro, o Heran, né? A gente está lá no São Raimundo e temos uma unidade de construção lá no Tarumã também. Então a gente está bem posicionado aqui, graças a Deus. É uma empresa sólida, né? E muitos anos no mercado. Prestígio extraordinário, graças a Deus. A pergunta é, você atua também no estado do Pará? Sim. Existe diferença técnica de uma balsa que é montada para o rio Amazonas, ou no Amazonas, Rondônia, Roraima, mas como a influência do mar é muito grande no estado do Pará, isso tem alguma diferença tecnicamente falando? No Pará,
ele sofre interferências como você falou, das ondas, um pouco aquela água um pouco salobra, então alguns tratamentos de pintura, alguns reforços estruturais podem ser necessários. Não que seja, porque geralmente as embarcações que são feitas para o agronegócio, para o transporte de petróleo, elas já são reforçadas e ela tem uma entidade certificadora ou classificadora, que é uma entidade designada pela Marinha do Brasil, que faz todas as conferências de planos, estudos e acompanha as construções dessas embarcações. E periodicamente elas fazem as inspeções, seriam as auditorias, para ver se essas embarcações têm condições de continuar navegando e renova a certificação. Então, tem, mas o que a gente produzido no Amazonas navega no Pará. Barra fora, que a gente chama, que é um mar, aí é um pouco mais agressivo. Então, aí tem que ter uma especificidade diferente da que a gente atua aqui. Mas, geralmente, quem navega aqui no Amazonas, certamente navega até Belém. A balsa é ferro ou aço? Aço. Geralmente a gente utiliza o aço ASTM 131 ou o A36, que é o aço mais comum usado na construção naval. Teoricamente, se você levar em consideração o desgaste por estar na água há muito tempo, muitos anos, tem uma vida útil? Geralmente a vida útil é de 20 a 25 anos, né? Mas com as manutenções você tem históricos de embarcações que estão navegando há 30 anos aqui na região, né? Então acho que é importante o armador, né, que é o proprietário da embarcação, focar muito na manutenção, para você ter fazer os reparos periódicos, principalmente tratamento de pintura, porque conserva as chapas, né? O rio, a gente sabe que o nosso rio ele tem muita areia, muito sedimento e vai desgastando. E periodicamente você tem que fazer a medição de espessura para ver se a chapa ainda continua dentro das tolerâncias, né? Então, periodicamente você tem que fazer as manutenções e substituições de chapa. Um armador fazendo esse processo, certamente você vai ter uma embarcação aí para 30, 40 anos, sem sombra de dúvidas. Você, quando faz uma balsa para um tipo de produto que você quer usar, é melhor não usar com outro. Vou te dizer aqui, vamos lá. Eu pego uma balsa, construo para levar combustível. Aí eu resolvo levar carro em cima, avião. O que é? Cada balsa para cada balsa, ou ela pode ter multiuso? Não, geralmente tem sua especificidade. A balsa para combustível é a petroleira, né? Então ela é desenvolvida, todos os projetos elas são tanques, então não tem como você carregar uma carga seca, por exemplo, em cima, um carro, né, um caminhão ou granéis como soja, grãos. Já a balsa graneleira, que é esse modelo que vocês podem verificar aqui, ela já é desenvolvida para transporte de grãos, soja, milho, e o pessoal também transporta como carga de retorno os fertilizantes. Ele é agressivo, tem que ter um tratamento de pintura mais específico, mais reforçado, porque o fertilizante ele acaba corroendo as chapas. Mas é assim, cada qual no seu cada qual. No cada qual, exatamente. Você não pode. Todos são embarcações, mas a gente até fala, todos são fruta. Banana é banana. Banana com banana, abacaxi com abacaxi, né? São frutas, mas... Cada qual com seu cada qual. Exatamente, mas são específicos daquela atividade. O equipamento que você monta, as balsas, onde você compra a matéria-prima? Nós compramos, principalmente o aço, né, que é o principal insumo, a gente compra no Brasil, né, Gerdau, Uzi Minas, ArcelorMittal, tem essas empresas... Já vem cortadas ou aqui que tu cortas? Geralmente elas vêm em chapas cortadas em padrões de 6 e 12 metros. O estaleiro, o Heran, tem um diferencial, que ele tem um sistema de desbobinamento. Ele compra em bobinas enroladas e a gente tem um equipamento que chama de desbobinadeira, ele desenrola aquela bobina de aço e corta tamanhos diferentes. Isso para nós é um diferencial porque quando você compra uma chapa de 6 metros, digamos que você faz uma balsa de 24, então você vai ter 5 pedaços de solda de chapas emendada. Exatamente. Com a desbobinadeira você consegue reduzir isso. Então você reduz solda, né? Porque a solda, apesar de fazer a união, ela tem uma zona, a ZTE, que é uma zona termoafetada. Então você aquece a chapa naquela posição e ela, apesar de soldar e mostrar aquela rigidez, ela vai ter um processo de aquecimento e perder as composições químicas. Então ali vai ser um ponto frágil. Quando você reduz isso, você vai ter menos problemas no futuro.